Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu crio um novo projeto no Unreal Engine 5 e quais são as primeiras configurações que eu faço. Não existe a melhor forma ou a forma correta de começar um projeto do zero, mas existe uma forma que vai funcionar melhor para cada pessoa, sabe? E aí eu vou mostrar como é essa forma para mim. É lógico que isso vai mudar muito com o tipo do projeto, né? Mas eu gosto de começar sempre com uma iluminação básica e um personagem de terceira pessoa jogável para facilitar o desenvolvimento e o teste do restante do projeto, né? É possível começar pelo template de terceira pessoa direto, mas eu prefiro começar com um projeto vazio para ter mais controle, mais organização, né? Mais limpeza no projeto todo em si, sabe? Então vamos lá, eu tô aqui com o Epic Launcher aberto, eu vou iniciar a Unreal Engine 5.7. Beleza, com a minha engine aberta, eu vou criar um novo projeto. E eu vou escolher aqui nos templates um projeto em branco, tá? Bom, como normalmente eu trabalho com projetos C++, eu vou escolher a opção C++ aqui. Mas você pode escolher a Blueprint também. A única diferença é que vai ter uns passos a mais que você não vai precisar fazer se você for de Blueprint, beleza? Eu vou botar um nome aqui aleatório, sei lá, pizza. Plataforma desktop, qualidade máxima e vou criar. Bom, como é um projeto C++, ele demora um pouco mais para carregar o editor, né? Porque ele vai ter que compilar alguns arquivos e tal, então esse processo é um pouquinho mais lento. Então vamos esperar um pouco. Bom, ele abriu aqui a minha IDE, né? Que é o Rider. Para mim é o melhor editor que tem para Unreal Engine, né? Ela é do JetBrains. Super recomendo, tá? É muito legal esse editor aqui. Ele é gratuito para uso não comercial, mas com certeza vale muito a pena, tá? Bom, aqui em Games tem aqui meu projeto, né? Pizza, Source, Pizza. Aqui dentro vai ter meus arquivos C++, né? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma classe nova, eu posso só vir aqui com o botão direito do mouse em cima de Pizza. Vai ter essa opção aqui de adicionar, né? Add. E eu posso adicionar uma classe da Unreal direto por aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui, aí vai ter todas as classes que eu posso me basear para criar uma classe nova, entendeu? Eu gosto muito dessa ideia porque ela tem essas facilidades e ela é realmente muito boa, sabe? Bom, mas a gente não vai mexer nisso aqui por enquanto. Eu vou fechar ela e vou só ficar com o editor aqui aberto, né? Bom, quando a gente abre o editor, ele já abre nesse mapa aqui, que é um mapa que é só um mapa temporário, né? Então a gente precisa criar outro mapa. Eu vou vir aqui em Add, no Content Browser, e criar outro mapa vindo aqui em Level. Vou botar o nome de Playground, tá? E vou abrir ele, vai pedir para salvar. A primeira coisa que eu faço é vir aqui, Editor Preferences, e procuro por Compiler. E aí eu vou desativar essa opção aqui, olha, Automatically Compile Newly Added C++ Classes. E essa aqui, Automatically Compile Newly Added C++ Classes. E vou procurar por Live Coding e vou desativar também. Isso vai fazer com que a engine não tente compilar automaticamente quando eu adicionar uma nova classe de C++, tá? Isso é importante porque eu preciso ter controle de só compilar quando eu quiser que ele compile, para evitar crash e outros tipos de problema, né? Porque às vezes a gente criou uma classe, mas a gente ainda tá mexendo nela, né? E aí sem querer o editor pode ir lá e compilar, como a gente não mexeu direito, ela pode conter alguns erros e aí acabar dando um crash. É melhor não usar esse tipo de feature, né? Então é isso. Aqui no Editor Preferências eu também gosto de vir aqui e procurar por Open, vir aqui nessa opção Asset, Editor Open Location, trocar de default para Main Window. O que isso aqui vai fazer? Sempre quando você abre um asset, né, uma blueprint, por exemplo, ele vai abrir numa janela nova. Eu não gosto disso. Eu gosto que abra sempre na mesma janela principal, né, do editor, né, numa aba separada, igual tá aqui, uma aba para o mapa e outra aba para o
Editor Preferências. Aí, se eu quiser, eu posso separar para outra janela, né? Se eu quiser, eu jogo aqui pro lado, pronto. Tenho ela separada aqui, tá vendo? Eu prefiro do que sempre vir numa janela separada e depois eu ter que ficar juntando as janelas. Mas é questão de gosto, né? Bom, de Editor Preferências, por enquanto é isso. Mas agora a gente vai abrir o Project Settings. Bom, aqui o mais importante é a gente procurar por Map. Vamos alterar essas duas opções aqui. Esta Startup Map e Game Default Map. E vamos colocar o mapa que a gente acabou de criar, que é o Playground. O que isso aqui significa? Esta Startup Map é o mapa que, quando eu abrir a engine, vai abrir nesse mapa, tá? E o Game Default Map quer dizer que depois que eu exportar esse projeto, quando eu abrir o jogo, vai abrir nesse mapa, beleza? E tem mais uma coisa que eu gosto de ver aqui, que é o Anti-Aliasing, que agora ele já tá vindo com o Anti-Aliasing Method, né? Em Default Settings. Ele já tá vindo preenchido, então eu não vou mudar nada. Mas eu acho que isso é coisa da Unreal Engine 5.7. Eu acho que da 5.6 para trás, ele vinha com None aqui, sabe? E aí eu gosto de botar um anti-aliasing aqui, por gosto mesmo, né? Já gosto de deixar um anti-aliasing aqui para não ficar vendo tudo serrilhado ali quando for testar, né? Bom, é isso de Project Settings. Beleza. Agora a gente tá aqui com o nosso level aberto, né? Vamos primeiro criar um chão. Para isso a gente vem aqui em Selection Mode e troca para Landscape, beleza? E aí aqui você consegue mudar aqui o tamanho do chão que você quer colocar, sabe? Você consegue... Mas como é uma coisa assim mais para teste mesmo, eu deixo desse jeito. Eu só venho aqui em Create e pronto, ele criou o meu chão. Tá aqui Landscape aqui no canto, tá vendo? Só que tá tudo preto, você tá vendo? Isso é porque a gente não tem nenhuma iluminação. Então pra gente conseguir ver alguma coisa, a gente vem aqui em cima em View Mode e troca Delete para Unlit. E agora a gente vai conseguir ver o chão. Bom, por enquanto a gente não tá vendo porque a gente tá com a câmera, né, no mesmo nível do chão. Mas se a gente subir aqui a nossa câmera, a gente consegue ver o chão que a gente acabou de criar, beleza? Mas eu vou voltar aqui pro nosso Selection Mode e vou adicionar agora um Player Start. Peguei ele aqui, arrastei para cá. Para ter certeza, você pode segurar aqui o eixo Z e apertar a tecla End, que ele vai colar o Player Start no chão. Agora eu vou vir aqui no nosso Content Browser, adicionar uma Feature ou Content Pack. Bom, e aqui eu vou querer adicionar o template de terceira pessoa. Apesar de ter criado o nosso projeto em C++, eu vou querer adicionar apenas o Blueprint, porque é mais simples. Ele vem com menos recurso. O C++ ele vai vir com muito mais coisa, e são coisas que eu não vou usar porque isso aqui é uma coisa temporária que eu vou usar só enquanto eu tô desenvolvendo o meu personagem, que vai ser de fato o personagem que eu vou criar meu jogo em cima dele, né? Eu vou criar ele aqui, né, Blueprint mesmo, adicionar ao projeto e posso fechar aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui em Level Prototyping eu vou deletar essa pasta, que a gente não vai precisar dela. Pode dar force delete naquilo ali, né? Agora eu vou abrir aqui Third Person, vou deletar esse negócio aqui também, posso deletar esse level aqui também. E aí aqui em Blueprints eu vou abrir o nosso Third Person Character, eu vou abrir também nosso Third Person Controller. E aí eu vou fazer o seguinte, cara, aqui no Third Person Controller eu vou deletar essas coisas de touch aqui, tá vendo? Que são os controles de touch para celular, né? Como isso aqui não vai ser nada de celular, vou deletar isso aqui. Essa parte aqui é importante, então eu vou deixar, né? Lá, salvar. Esse negócio de touch aqui eu vou deletar também. Deleta. É isso. E aí agora eu vou fechar aqui e abrir aqui o Third Person Character. Bom, esse aqui, coisa de touch também, então vou deletar. Esse aqui também eu vou deletar, o segundo. E aqui embaixo eu vou deletar esses dois eventos aqui, que também são de touch. Bom, então já organizei aqui, vamos lá, puxar aqui também. E aí, a gente precisa de um Game Mode, né? A gente pode vir aqui em Edit e abrir o nosso Project Settings de novo e escolher nosso Game Mode aqui, Default Game Mode, tá vendo? Eu vou colocar o BP Third Person Game Mode e esse vai ser o Game Mode Default do nosso jogo, tá? Apesar disso aqui, é muito importante também colocar no mapa. Então vou vir aqui no nosso World Settings e vou editar aqui, olha,
Game Mode Override, tá vendo? Vou colocar também o BP Third Person Game Mode. Tá, por que isso aqui é importante? Às vezes num jogo, a gente tem um Game Mode diferente para cada mapa. Às vezes a gente tem um mapa que é só, por exemplo, aquele title menu, sabe? Que é aquele menu quando você abre o jogo, que tem as opções e tal. O controle ali não é um personagem. Então ali você não vai querer ter o Game Mode normal de um jogo, né? É só menu, só interface mesmo, né? Então é importante fazer Game Modes diferentes para mapas diferentes, entendeu? Bom, então vamos testar. Vou dar um play aqui. Ah, tá tudo escuro. Beleza, é só você apertar Shift F1. Vem aqui em Lit, troca para Unlit. Beleza, e agora a gente tá vendo aqui nosso personagem. E a gente pode andar com ele aqui no mapa e pular, fazer as coisas todas, né? ESC para parar. E agora a gente precisa de uma iluminação, né? Então eu vou tirar aqui o modo Unlit. Aqui no Place Actors, vou procurar por Sky, tá? Aí aqui tem esse Sky Atmosphere, tá vendo? Eu vou adicionar ele pra cá. E vou adicionar também aqui em Lights, uma Directional Light. Beleza, aí aqui a gente já tem nosso céu, já tem nossa iluminação, né? Mas a gente vai precisar também de uma, aqui em VFX, Exponential Height Fog. Perfeito. E assim a gente tem a nossa iluminação completa. Vou testar aqui. Show. É isso. Só que eu quero aproveitar para falar também que existe uma outra opção de céu que eu gosto muito, que é usar um plugin que para mim é o melhor plugin que tem para Unreal Engine 5, que é esse aqui. Gente, isso aqui não é uma publicidade, né? Então eu não tô sendo pago para isso. É realmente de coração. Esse plugin é o melhor plugin que tem. Eu vou abrir aqui o Epic Launcher, venho aqui em biblioteca e vou procurar por esse plugin chamado Ultra Dynamic Sky. Vou adicionar ao projeto Pizza. E vou voltar aqui para nossa engine, né? E aqui apareceu uma pasta do Ultra Dynamic Sky, tá vendo? Antes de ir para essa parte aqui, deixa eu só falar um pouco mais sobre o Ultra Dynamic Sky, tá? Eu vou abrir aqui o browser e vou procurar pelo fab.com. Esse Ultra Dynamic Sky, esse plugin aqui, olha, tá vendo? De Everett Gunter. Ele é um plugin que você consegue controlar muito bem o céu, né? E aí você tem diferentes configurações aqui pro céu. Você consegue fazer dia, noite, bastante nuvem, dia ensolarado. Além disso, você consegue fazer assim umas texturas pro céu assim muito bonitas, assim com bastante estrela. Você consegue colocar planetas grandes, sabe? Você consegue colocar aurora boreal também, tá vendo? E além disso tudo, você consegue mexer com o clima também. Então você consegue colocar chuva, você consegue colocar neve, tempestade de areia, você consegue fazer muita coisa muito legal com esse plugin aqui, tá? E além disso, se você for a fundo nesse plugin, você consegue, por exemplo, que quando nevar, a neve acumule no chão, sabe? Então é uma configuração um pouco mais avançada, assim, né? Mas é uma coisa que é possível de fazer. Então, assim, pra mim esse plugin, assim, é maravilhoso, tá? O chato dele é que ele é pago, né? E aí tem essas duas licenças, que é a pessoal e a profissional, né? E é isso. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas esse plugin é muito bom. Então, beleza? Eu tô aqui com a pasta dele aberta. Eu venho aqui em Blueprints. Primeiro de tudo, eu vou deletar essas iluminações que eu adicionei, né? Directional Light apaga, Exponential Fog apaga e Sky Atmosphere apaga também, tá? E aí eu vou adicionar primeiro o Ultra Dynamic Sky Blueprint. É só arrastar aqui e aí pronto, eu já tô com o céu aqui. E aí depois de adicionar ele, eu adiciono o Ultra Dynamic Weather também, que precisa ser adicionado depois do Ultra Dynamic Sky. E vocês vão ver que só de adicionar ele aqui, já começa a chover, tá vendo? Não tá chovendo. Ah, tá, beleza, tá chovendo. Deixa eu dar play aqui pra vocês verem. Tá? Cara, então, aí, beleza, eu vou abrir aqui o Ultra Dynamic Weather, venho aqui em Details. Cara, é só vir aqui em Weather, eu já consigo trocar pra dia ensolarado, dia com nuvem, né? Névoa. Tem o que mais? Bastante nuvem, né? Um pouco só de nuvem, sabe? Tem várias pré-definições aqui. Chuva, né? Que é o que ele começa. Chuva fraca também.
tem temporal de chuva, que é com raio e tudo caindo. Se reparar bastante, é porque tá de dia, né? Mas quando tá mais escuro, dá pra ver bem os raios caindo, sabe? Tempestade de areia. Não, esse aqui sim é tempestade de areia, o outro é só areia, né? Sei lá. Aqui a neve, né? Nevando. Aí tem tempestade de neve também. E aí tem nevando fraco também, sabe? Cara, eu acho isso aqui, assim, sensacional, tá? E aí deixa eu botar aqui o dia ensolarado e abrir aqui o Ultra Dynamic Sky. E aí eu consigo aqui colocar o horário do dia, por exemplo. Vou botar aqui de noite, tá vendo? Cara, e é isso. Aí mexendo aqui nas coisas aqui, tem muita opção aqui também. Pra mexer. Olha só quanta configuração aqui que a gente tem pra mexer, né? Então realmente dá pra fazer muita coisa, é bem legal isso aqui, tá? Cara, é isso. Deixa eu dar um play aqui no editor. É assim que ficou a minha configuração básica, tá? Tô aqui com o template de terceira pessoa. Gente, e é isso. Esse foi um videozinho mais simples mesmo, só pra falar como que eu crio os meus projetos normalmente na Unreal Engine 5, né? Não é o jeito, como eu falei antes, não é a forma correta de fazer, é só a forma como eu me organizo melhor, né? E aí, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma sugestão de tema também, pode deixar aí nos comentários. E é isso. Se puder, deixa seu like aí. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.